Ezequiel, capítulo 45. Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte para o Senhor como sua porção santa. Ela terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, com 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto com 25 metros de largura. Dentro da área santa maior, separem uma porção de terra com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas e meu templo. A faixa de terra sagrada ao lado dela, também com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será propriedade deles e um lugar para seus povoados. Junto à área santa maior haverá uma faixa de terra com 12,5 quilômetros de comprimento e 2,5 quilômetros de largura. Ela será separada para uma cidade onde qualquer um em Israel poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste das terras sagradas e com a cidade, e a outra fará divisa com o lado oeste. As divisas no extremo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão junto às divisas leste e oeste dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então meus príncipes não oprimirão mais meu povo, distribuirão o restante da terra entre o povo e separarão uma parte para cada tribo. Assim diz o Senhor soberano: basta, príncipes de Israel. Parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir volume, e o efa e o bato medirão, cada um, 1/10 de homer. A medida padrão para peso será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras, e 60 ciclos corresponderão a uma mina. Esta é a oferta que vocês entregarão ao príncipe: 1 cesto de trigo ou de cevada para cada 60 quistos que colherem, 1/100 de seu azeite. E uma ovelha ou um bode para cada 200 de seus rebanhos em Israel, serão ofertas de cereal, holocaustos e ofertas de paz que farão expiação por aqueles que os apresentarem, diz o Senhor soberano. Todo o povo de Israel levará essas ofertas ao príncipe. Caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas, nas comemorações da lua nova, aos sábados e em outras ocasiões semelhantes. Ele providenciará as ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas e as ofertas de paz para fazer expiação pelo povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: no primeiro dia do primeiro mês de cada ano, vocês sacrificarão um novilho sem defeito para purificar o templo. O sacerdote pegará sangue dessa oferta pelo pecado e o aplicará aos batentes da porta do templo, aos 4 cantos da borda superior do altar e aos batentes da entrada do pátio interno. Vocês farão o mesmo no 7º dia do ano novo em favor de qualquer um que houver pecado sem intenção ou por ignorância. Assim, purificarão o templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa. Essa festa durará 7 dias. O pão que comerem durante esses dias será feito sem fermento. No dia da Páscoa, o príncipe fornecerá um novilho como oferta pelo pecado em favor de si mesmo e do povo de Israel. A cada dia, durante os 7 dias da festa, ele preparará um holocausto para o Senhor com 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito. Também apresentará, a cada dia, um bode como oferta pelo pecado. O príncipe fornecerá um cesto de farinha como oferta de cereal e um jarro de azeite com cada novilho e cada carneiro. Durante os 7 dias da festa das cabanas, que ocorre a cada ano no 15º dia do 7º mês, o príncipe fornecerá esses mesmos sacrifícios como oferta pelo pecado, holocausto e oferta de cereal, bem como a quantidade requerida de azeite. Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o Senhor soberano: a porta leste do pátio interno ficará fechada durante os 6 dias de trabalho da semana, mas será aberta aos sábados e nas comemorações da lua nova. O príncipe entrará pelo pórtico da entrada, vindo de fora.
ficará em pé junto ao batente da porta enquanto o sacerdote apresenta os holocaustos e as ofertas de paz. Ele se curvará em adoração na passagem de entrada e depois sairá por onde entrou. A porta não será fechada até a tarde. O povo se curvará e adorará o Senhor junto a essa porta aos sábados e nas comemorações da lua nova. A cada sábado o príncipe apresentará ao Senhor um holocausto de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Apresentará uma oferta de cereal de 1 cesto de farinha com o carneiro e a quantidade de farinha que puder com cada cordeiro, também oferecerá um jarro de azeite para cada cesto de farinha. Nas comemorações da lua nova, trará um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Junto com o novilho, apresentará 1 cesto de farinha da melhor qualidade como oferta de cereal. Junto com o carneiro, apresentará outro cesto de farinha. E, junto com cada cordeiro, apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada cesto de farinha, oferecerá um jarro de azeite. Quando o príncipe entrar, virá pelo pórtico e sairá por onde entrou. Mas, quando o povo entrar pela porta norte para adorar o Senhor durante as festas religiosas, sairá pela porta sul. E quem entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém sairá pela mesma porta por onde entrou, mas sempre pela porta oposta. O príncipe entrará e sairá com o povo nessas ocasiões. Portanto, nas festas especiais e nas festas sagradas, a oferta de cereal será 1 cesto de farinha da melhor qualidade para cada novilho, mais outro cesto de farinha para cada carneiro e a quantidade de farinha que o adorador desejar oferecer com cada cordeiro. Para cada cesto de farinha será apresentado um jarro de azeite. Quando o príncipe oferecer voluntariamente ao Senhor um holocausto ou uma oferta de paz, a porta leste do pátio interno será aberta para ele, e ele oferecerá os sacrifícios como faz aos sábados. Então ele sairá e a porta será fechada. A cada manhã, vocês oferecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Junto com ele, apresentarão ao Senhor uma oferta de cereal com a 6ª parte de 1 cesto de farinha e 1/3 do jarro de azeite para umedecer a farinha da melhor qualidade. Este será um decreto permanente para vocês. O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite devem ser apresentados como sacrifício diário a cada manhã, sem falta. Assim diz o Senhor soberano: se o príncipe der um pedaço de terra para um de seus filhos como herança, pertencerá a ele e a seus descendentes para sempre. Mas, se o príncipe der um pedaço de terra de sua herança para um de seus servos, o servo a manterá apenas até o ano do jubileu. Nessa ocasião, a terra voltará para o príncipe. Contudo, aquilo que o príncipe der a seus filhos será permanente. Além disso, o príncipe não poderá tomar a propriedade de ninguém à força. Se ele der propriedades a seus filhos, terão de ser de suas próprias terras, pois não quero que meu povo seja despejado de suas propriedades. Depois disso, o homem me levou pela entrada ao lado da porta e me conduziu às salas sagradas reservadas para os sacerdotes e que ficavam voltadas para o norte. Mostrou-me um lugar na extremidade oeste dessas salas e explicou: aqui os sacerdotes cozinharão a carne das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado e assarão o pão feito com a farinha das ofertas de cereal. Farão isso aqui para não ter de carregar os sacrifícios pelo pátio externo e correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então ele me levou de volta ao pátio externo e me conduziu a cada um de seus 4 cantos. Em cada canto vi uma área cercada. Cada uma dessas áreas cercadas tinha 20 metros de comprimento e 15 metros de largura e era rodeada por um muro. Ao longo da parte interna desses muros havia uma saliência de pedra, com lugares para acender fogo debaixo da saliência, em todo o redor. O homem me disse: estas são as cozinhas onde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo povo.